Ora, tá, obrigado você aparecer aqui para a gente fazer essa cobertura especial. Eu vou primeiro pedir para você fazer aí uma breve avaliação do evento. Nós temos aqui cachos e cachos de leituras e agora estamos na expectativa de ouvir como você enquadrou esse evento de Copacabana com Bolsonaro. Fernando Horta, vamos lá. Tudo bom, Conde? Um abraço para ti, um abraço para quem está nos assistindo nesse momento. E assim, a gente tem que entender três coisas. Primeiro, que vivemos, sim, um estado de guerra, né? Você lembra quando a gente falou durante a semana da discussão que estava acontecendo entre Israel e Irã, né? Como eles tinham matado a verdade, cada um tentando puxar para o seu lado, né? E aquilo era um cenário de guerra. E eu comentei com vocês: olha, os mísseis estão sendo lançados, é brincadeirinha ali para machucar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas a guerra mesmo está se tratando no campo das informações, a tentativa de manipulação da opinião pública internacional, tanto para o lado de Israel quanto para o lado do Irã. Pois acontece no Brasil a mesmíssima coisa. Né? Cada uma dessas manifestações que estão sendo pensadas, elas não são pensadas para si, para usar um termo da história. Não é uma manifestação para o grupo bolsonarista se encontrar, ouvir seus líderes, entender suas bandeiras. Não, porque isso tudo eles já fazem automaticamente a partir das próprias redes, eles sabem o que devem fazer. É uma manifestação para os outros, é uma forma de ataque ao outro, né? E com isso você tem a tentativa de aumentar ou de diminuir essas manifestações a partir do ponto de vista político que você está. Quer dizer, uma parte da própria direita está dizendo que tinham milhões de pessoas, outra parte da esquerda está dizendo que flopou, e essas coisas vão acontecer o tempo inteiro, porque a briga não é mais a manifestação, a briga não é mais a demonstração política que uma manifestação grande faz, mas a briga é nas redes, a briga é na comunicação, a briga é você convencer o outro daquilo que você está dizendo. Então não interessa, a bem da verdade, quantas pessoas estavam lá, interessa qual vai ser a ideia que vai plasmar na sociedade. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que sim, que foi menor do que eles imaginavam. Vi umas fotos aéreas daquela região de Copacabana que eu conheço relativamente bem, porque eu passei a minha infância em algum momento passando férias lá. Essa foto ela diz muito, ou seja, são 2 quarteirões de Copacabana, basicamente, são 2 quadras, não é 2 quarteirões, são 2 quadras na frente da praia. Já vi show de artista mediano, não estou falando aqui de artista grande, tá? Estou falando de artista mediano, já vi show com mais gente nessa região de Copacabana do que tem aí. Domingo de praia tem mais gente. Que isso? Não sei se domingo de praia tem mais gente, porque ali estão todos muito concentrados. Eu não saberia te fazer isso, mas eu já vi show ali de pessoas com maior número do que isso. Então, realmente, nesse sentido, ela deixou a desejar, inclusive, para o próprio bolsonarismo. Agora, qual é a avaliação política disso, Conde? A avaliação política disso pode nos enganar, tá bom? Porque se é verdade que o bolsonarismo parece não estar se expandindo no tecido social como estava se expandindo anteriormente, a gente via de 2018 a 2022, nós pelo menos até 2020, nós vimos o Bolsonaro crescer muito no seu apoio. Vou pegar assim de 2016 a 2020, né? Tanto que ele se elege presidente por conta disso. Ali havia um sistema de comunicação praticamente sem oposição, porque né, a própria mídia tinha compactuado com o Bolsonaro. Ali, a partir de 2018, o Bolsonaro tomou a máquina de Estado e pôde utilizar, a gente brinca aqui, né, o cartão corporativo, não sei o quê, para exatamente inflar essas mobilizações, pagando gasolina, pagando lanche, pagando o que quer que seja. Você sabe que essas coisas acontecem. E ali existia também uma percepção muito clara de um golpismo vivo que até então não via oposição. Então essas coisas fizeram o bolsonarismo crescer. Agora não tem mais essas 3 coisas, quer dizer, não é mais parte do Estado, já houve uma ruptura entre o bolsonarismo e a mídia dominante no Brasil, em que pese que eles ainda flertem de alguma maneira, eles não estão mais afinados, como estavam pelo menos até 2019, 2020, aliás, 2020, 2021, e nós não temos mais esse golpismo em conteste. Essa ideia que se criou no Brasil, né, agora tem o STF e, de alguma maneira, o próprio Executivo que se unem para não deixar com que a democracia brasileira vá para o ralo.
Agora, muito cuidado, porque se ele não está se expandindo no tecido social, ele está se depurando, Conde. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que essas manifestações estão filtrando o bolsonarismo. Está ficando com o Bolsonaro só aqueles que são mais radicais, aqueles que estão dispostos a perder mais pela causa, aqueles que estão dispostos a fazer grandes atos de violência, grandes atos de ruptura, aqueles que estão dispostos de dar vida ainda a esse golpismo moribundo que a gente está lá. Então não pense que essas manifestações significam perda de força na capacidade política do Bolsonaro. Elas significam perda de força democrática. Bolsonaro não consegue mais se viabilizar politicamente, seja porque está cassado, inelegível, aliás, né, seja porque as próprias votações estão deixando claro. Agora, ele continua como um agente extremamente radical, cada vez mais próximo de grupos interessados em fazer grandes mudanças no Brasil, ao custo que for. Esse processo de depuração a gente viu acontecer no fascismo de Mussolini também, e isso é muito perigoso para a gente tentar entender. Traduzindo um pouco tudo que você falou, tem aí uma complexidade, mas você está dizendo que o Bolsonaro está se reconfigurando para a nova condição dele, né, que é inelegível, mas para o novo campo também dessa extrema-direita, é isso que você está falando? Teremos ele vai se fortalecendo dentro da radicalidade. Porque antes o bolsonarismo tinha um pé na radicalidade e um pé na institucionalidade. Ele estava como candidato possível, ele foi eleito presidente, ele queria eleger deputados e senadores, ele tinha poder político de caneta, podia assinar as coisas. Agora ele perdeu tudo isso. E ele percebe. E ele sabe que no curto prazo e no médio prazo talvez não recupere, e o longo prazo para ele praticamente não existe por conta da idade dele. Então, ele sabe que particularmente ele está fora da política institucional brasileira. Então, ele vai se radicalizando dentro desses grupos. Se antes ele tentou um golpe com um pé de um lado na institucionalidade e um pé na radicalidade, agora ele está com os dois pés na radicalidade. Ele vai se tornando mais forte e mais perigoso para a democracia brasileira. Tá, vamos só lembrar que ele fazia muito mais ataques ao Alexandre de Moraes, ao STF, parou de fazer e hoje não fez de novo. Quem fez foi o Malafaia. Isso. O Malafaia que é digamos que diz aquilo que ele gostaria de dizer e não pode. E vamos lembrar também que os advogados do Bolsonaro estão trabalhando, ainda que de maneira equivocada, na minha opinião, para reverter o processo dele no STF. Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes sai em junho do TSE e no lugar dele entra André Mendonça. E vamos lembrar que há sim uma esperança, o Bolsonaro com essa entrada do Musk e outras movimentações e a própria possível eleição do Donald Trump, que faz ele acreditar que ele pode ainda ter os seus direitos retornados. Ele usa muito a história do Lula, quer dizer, o Lula estava inelegível até os 45 do tempo. E ele também ele sempre emula um pouco a história do Lula, então eu queria uma avaliação tua desse quadro. Não, mas, de novo, apesar dele querer recuperar formalmente os direitos políticos, ele sabe que ele não opera mais dentro do jogo democrático. Ele sabe disso. Ele quer recuperar os direitos políticos simplesmente como uma chancela para, novamente, o processo golpista. É isso que as pessoas têm que entender. Ele não se organiza mais dentro do processo democrático. Ele já trabalha por lado fora, tanto que ele está esperando a mudança de presidente do tribunal para que o novo presidente, através de uma carteirada, né, de uma canetada, consiga transformar a situação dele. Então, veja, não é o jogo político institucional democrático clássico, em que você, né, demonstra as provas. Não, o que ele está esperando aqui é uma virada de mesa que é muito parecido com uma estrutura golpista que ele tentou no Brasil. Então, de novo, ele não está operando por dentro da democracia, e é um risco você permitir esse tipo de situação à democracia brasileira, porque nós estamos literalmente sendo atacados por um indivíduo de fora. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que enquanto ele, Bolsonaro, tinha
aspirações para ser eleito e reeleito, ele tinha que respeitar algum limite institucional. Agora ele não precisa mais. Ele não atacou o STF, por quê? Porque ele sabe que se ele ataca, pode ser decretada a prisão de uma hora para outra, e ele não quer isso. Então ele vai gastando o capital político dos outros. No caso, ele vai empoderando o Malafaia para o Malafaia fazer essas agressões, esses ataques, e ele estando presente, Conde, veja bem, se eu e você estamos aqui na live, dali a pouco eu grito aqui alguma coisa e você não me diz, isso significa que para todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, você concorda. Então, o Bolsonaro ele não precisa abertamente atacar o STF, basta que ele esteja presente ao lado de quem está atacando, ele está endossando os ataques também. Esse processo simbólico é muito claro, e aí ele usa a filigrana do direito de dizer, não fui eu que falei, não, você estava endossando ali. E não houve nenhuma frase dele dizendo, olha, o STF tem que ser respeitado, decisões de juízes precisam ser cumpridas, nada disso. Que era a frase que o presidente Lula o tempo todo dizia naquele momento lá atrás. Então é muito diferente o que nós estamos vivendo aqui do que vivíamos com o Lula. Então, olha, eu estava falando para o Adriano Diogo, eu vou repetir para você aqui, esse evento de hoje, embora tenha sido menor que o da Paulista e tudo mais, mas está tudo condensado ali, o discurso reorganizado da extrema-direita. É material para os próximos 10 anos de pesquisa. A Maíra Goulart estava aqui, a gente avaliou junto aqui, tem muita coisa. Eu já vou trazer mais uma questão para você, mas antes deixa eu ir para o bate-papo para aqui celebrar esse público maravilhoso que está nos acompanhando aqui. Horta, você sabia que eu tenho 100 mil inscritos? Você bateu 100 mil, Condão? Que legal! Agora eu sou um 100 milão. Você podia fazer uma campanha aí para pedir que 50% se inscrevesse lá no meu canal, né? Mas 50%, por favor, se inscreva no canal do você podia fazer. Sabe que no mundo digital, sempre que a gente divide, a gente multiplica, né, Conde? Você sabe que eu sempre dei prioridade para o seu canal quando a gente fazia lá. Eu pedi inscrição para você ficava até falando, você não vai pedir para o seu? Mas eu quero dizer, agora que eu cheguei no 100 mil, eu de novo vou me dedicar a fazer o seu canal. O seu canal já está crescendo muito, mas vai crescer mais. Fábio Carvalho está dizendo aqui, Horta chegou, o drama puro. Adorei, o drama chegou. José Henrique, por que não chamar o Malafaia ao Senado para falar sobre as baboseiras que ele falou hoje? Eu também acho, né? Para não dar palco. Não. Duas coisas. O Malafaia é um locutor, né? É uma figura política que tem uma capacidade de fala muito forte, muito grande. Ele é um pregador religioso. Se ele não tiver desenvolvido isso, ele não teria ficado rico, milionário como ele ficou. Então, nós não temos hoje no parlamento políticos capazes de bater de frente com ele, especialmente com o apoio de quase 50%. Então, se você chamar o Malafaia para o parlamento nesse momento, é dar palco para ele. Ele vai lá e vai fazer show e nós não vamos conseguir absolutamente nada com relação a isso. O importante é isso, é deixar ele sempre marginalizado. Como eu sou um pouco suicida, se eu tivesse lá, eu chamaria, só para ver o que ia acontecer. Mas tudo bem, então vamos seguir aqui a orientação do Horta. Viva a Vida está dizendo, embate nas redes. Bora, democráticos, deixem seus likes e compartilhem essa live. Vamos lá. Sueli Engelhardt. Vamos esperar o show da Madonna e ver quantos quarteirões serão chamados. Meu querido, o show da Madonna... Maldade. Aí é maldade. Ele já está causando frisson total. Não, se você vender os ingressos, se você abrir uma banquinha ali no Copacabana para vender os ingressos, vai ter mais gente do que hoje na manifestação do Bolsonaro. Eu também acho. Mas o show da Madonna vai ser gratuito, viu? É só você ir lá em Copacabana. Eles estão prevendo 3 milhões de pessoas no show da Madonna. Eu acho que é isso mesmo, né? Viva a Vida, lota hora, domingo de praia no sol. Tá falando que Copacabana lota. Robson Bob Sobreira fala de Malafaia. Nicole é dos Goebbels, Bannon, Olavo, etc. Às vezes as pessoas escrevem em código aqui, eu acho mó barato, mas eu não entendo. Não, ele está dizendo que a fala do Malafaia, está brincando ali com o nome de Nicole, por causa do Nicolas Chupetinha, né? Tá. A do Malafaia tudo bem. E do Nichols é parecido com o que o Goebbels falou, o Bannon e o Olavo. Podia colocar aqui o Dugin também, né? Para ficar aquela coisa bem heterogênea. Né? Carlos Eduardo. Boa tarde, quando os caras são muito burros, são estratégicos e não reconhecem o calendário do Brasil. Hoje, 21 de abril, terça é feriado, ou seja, o Rio de Janeiro está de feriado, tinha tudo para dar ruim, eu já sabia. Horta, eu achei isso estranho mesmo. Eles marcaram para 10 horas da manhã, eu falei, 10 horas da manhã, você não vai juntar muita gente, tem que ser à tarde. Marcaram para amanhã,
num domingo, feriado. Quer dizer, não importa, eles não queriam lotar nada, é fazer material para as redes, né? Não é isso? Conde, a extrema-direita está aprendendo uma coisa, né? Fazer movimentos, chamar movimentos sociais às ruas, fazer esses eventos é um troço complexo, tá? A esquerda tem pessoas que sabem fazer isso, e se essas pessoas não atuarem, onde elas estão em diversos níveis, tá? Desde os níveis federais até os municípios, se elas não atuarem em conjunto, não tem movimento. Não adianta eu e você chegar aqui e dizer, amanhã vamos todo mundo para a rua. Não vai. É um troço muito complexo. O Bolsonaro e a direita estão aprendendo isso. Juntar gente nas redes só requer dinheiro, bote e zumbi. Juntar gente para movimento nas ruas, a complexidade é muito maior, né? Você chamar uma manifestação para as 10 horas e não ter churrasquinho, porra, tinha que ter churrasquinho para todo mundo ali, né? Aí ia ter o triplo de gente, agora não tem. E aí, para ter churrasquinho, Conde, sem cartão corporativo, para ter gasolina para motociata, sem cartão corporativo, para ter bandeira do Brasil sem cartão corporativo, camiseta para todo mundo, fica difícil, entendeu? A política é mais complicada por conta disso. O que esse cara gastou, o Bolsonaro, de cartão corporativo nas motociatas. Uhum. E eu não sei como é que isso vai ficar impune, meu Deus do céu. Não, eu acho que... Muito. E é impressionante, porque toda vez que ele ia para uma cidade daquela, ele chegava numa padaria lá, num negócio, e comprava 300, 500, 600 lanches, Botava 1000 tudo no cartão. lanches. E aí os caras, imagina o cara da padaria, tá ali servindo, né? Às vezes estão servindo 100, 40, 150, 150 lanches por dia, de repente chega um maluco lá e pede 1000, mata o cara, né? Tá na hora do MP ir atrás disso. Agora, eu acho que é mais importante aqui um movimento que eu quero que as pessoas me digam o que acham a respeito disso. Eu acho que o Malafaia está muito soltinho. Essa é a verdade. Está muito soltinho, entendeu? O Malafaia virou o arauto do fascismo no Brasil. Ele está tentando se cacifar, ele está tentando dizer para todo mundo o seguinte: eu e Bolsonaro somos a mesma coisa. Já é o segundo evento que ele está do lado. Ele assume de agressor enquanto o Bolsonaro, de alguma maneira, fica preservado. Está na hora do STF dar uma puxadinha ali, né? Porque, inclusive, me parece que o discurso de hoje tangenciou o crime. Mas você acha que na atual conjuntura o STF vai, ou o Alexandre de Moraes vai dizer alguma coisa para o Malafaia? Porque o STF está sob ataque nesse momento. Não, o Alexandre de Moraes está sob ataque. O STF não. O Barroso abriu dissidência do Alexandre de Moraes agora para se tornar uma corte inatacável. O Barroso está se colocando como a parte boa do STF e está deixando o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes na parte ruim do STF, que era o que o Barroso sempre quis fazer desde lá atrás, quando ele arrumou bronca com o Gilmar Frente. Claro que é perigoso, e está todo mundo percebendo isso. O Barroso quer se colocar para a sociedade como a parte boa do STF contra esses arruaceiros de toga que seriam o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e tudo mais. E o Barroso vai ter o apoio do Fux, vai ter o apoio do Fachin, da Carmen Lúcia. Da Carmen Lúcia, eu até acho que ela vai ficar no meio, porque ela é muito ligada ao Gilmar Mendes, mas vai ter o apoio do Toffoli, entendeu? E rapidamente ele vai ter maioria para isso, tá? E isso é muito perigoso, porque isso pode colocar todo o esforço que o Alexandre de Moraes tem feito aí para enquadrar esse fascismo por água abaixo. E aí entra no planejamento do Bolsonaro. É esse o plano que está sendo colocado. Veja que hoje, de novo, a Folha de São Paulo já partiu para agressão contra o Alexandre de Moraes, né? Então, inclusive tem um artigo hoje dizendo assim, direita, esquerda, governo, todo mundo está contra o Alexandre de Moraes. Conde, eu critico muito o Alexandre de Moraes. Eu acho que ele, na questão das redes, ele se passa, ele não sabe direito do que está falando e faz. Mas eu faço isso do ponto de vista acadêmico, ou seja, eu li os textos que ele apresentou lá para a tese dele, para a livre docência, eu li as decisões dele e digo isso. Agora, eu não falo isso com relação aos atos golpistas do dia 8. Ali é outra situação. Ali a gente tem uma outra configuração. Apesar do Serrano ter criticado muito a forma como aquilo está olhando, ali eu não me meto, porque aquilo ali é uma questão jurídica per se, diretamente ligada. Ali eu não consigo falar nada. Então eu acho muito difícil você escrever um artigo da forma como a Folha, acho que foi a Folha que escreveu, dizendo, olha, nós temos toda a sociedade ontem com o Alexandre de Moraes. Não é verdade. Você tem uma parte substantiva da sociedade que segue junto com o Alexandre de Moraes para essas coisas funcionarem. De qualquer forma, o papel aceita tudo.
a esquerda está com o Alexandre de Moraes, creio eu, nesse momento ainda. Uma parte da esquerda que eu estou achando muito estranha, né, Conde? Eu estou achando muito estranho uma parte da esquerda junto com o Alexandre de Moraes, atacando greve, atacando o trabalhador, dizendo que o povo não sabe votar, dizendo que trabalhador de aplicativo não entende nada de trabalho, dizendo que não sabe ler. Não sabe ler, não entende o que quer, dizendo que professor não pode fazer greve. Eu tô achando muito estranho para onde vai essa parte da esquerda. Eu tô achando que eles estão indo para algum lugar e não é para a esquerda. Mas, de qualquer forma, ainda apoia Alexandre de Moraes. Eu acho que os campos eles estão em ebulição, eles estão se reorganizando e vai acontecer essas distorções, né? Carlos Eduardo dos Santos está dizendo, boa tarde, Conde, os caras são muito burros, são estratégicos. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido, né? Fizeram no domingo, feriado, e aí o público foi pequeno. Adriano Silva, discordo Horta e digo mais, eles esperam a tal radicalidade dos seguidores do Malafaia e não dos verdadeiros cristãos. Com isso que comecem as prisões e você verá se farão algo. Não farão. Eu acho que aquela a primeira fala que você fez, que o Adriano está discordando aqui. Você consegue pegar o ponto aqui? Não, eu não entendi, porque na realidade o que ele está dizendo é basicamente o que eu disse. Eles estão radicalizando, deixando o Bolsonaro livre, mas se tornando cada vez mais radicais, né? Os que estão próximos ao Bolsonaro, os que estão próximos ao Malafaia, que foram nesses eventos. Mas ele diz aqui, o que ele diz é o seguinte, que eles vão ser presos e ninguém vai fazer nenhum tipo de estardalhaço. Eu acho que sim. Eu acho que se o STF ou a Justiça Brasileira, não é o STF, se a Justiça Brasileira resolver agora, nesse momento, ainda com esse movimento embrionário, porque o número você está vendo aí que é pequenininho, né? Resolver literalmente agir, eu acho que você dispersa, mas tem que ser feito direito. Agora, eu tenho a impressão que se você deixar isso mais alguns meses, deixar depois da eleição, a direita elege um monte de prefeitos, o Trump ganha do lado de lá, você vai ter no final do ano o Malafaia subindo nesses negócios com eventos de milhões de pessoas e aí sim estaremos em risco. Então temos chance ainda de parar esse trem. Olha, Beth Domingues está dizendo aqui, Carmen Lúcia antes do André Mendonça. Não, na verdade é o seguinte, o André Mendonça ele vai compor o TSE e a Carmen Lúcia assume a presidência. Esse que é o formato. Isso, é isso que eu ouvi. Por isso que eu ia te dizer, e a Carmen Lúcia, até onde eu sei, fez um pacto com o Alexandre e com o Gilmar. Ela vai manter tudo o que foi feito pelos dois. A gente não sabe com que qualidade, porque são juízes diferentes, mas ela disse que vai manter. Robson Bob Sobreira, Conde aqui R$2, só dá direito a 50 caracteres. Eu não sabia disso. Olha, eu vou colocar aqui na tela esse cidadão chamado Mauro Patrão. Não sei se o Horta já conhecia o Mauro, mas o Mauro sempre acompanha, a gente conversa muito pelo Zap, e ele também acompanha o Horta e o economista, Mauro. Precisamos agora da opinião de um economista, professor da UNB. Ô Mauro, eu tô estranhando porque você aparou muito a sua barba, bicho. Não pode fazer isso, cara. Só o seguinte, Conde, troca o meu nome ali por Fernando Proletário, por favor. Só para Mauro Patrão, Fernando Proletário. Só para quem olhar a tela, chegar e dizer assim, não, eu reconheci, não tô entendendo como é que maldade com o Mauro, né? Depois dessa, o Mauro diz assim, não conheci, não gostava. Agora conheci e continuo não gostando. Eu não tô te ouvindo, Mauro. Foi por isso que eu falei, Mauro, que você estava mudo, jamais. Jamais eu tirar pra falar. Agora sim? Agora tá demais. Agora tu pegou um som. Agora tu pegou o som ambiente, tu tá acho que sem microfone ou microfone. Tu pegou o som ambiente e a gente ouviu a gente. Aconteceu alguma coisa aí. Você não quer sair e entrar de novo? Será que isso não resolve? Sair e entrar de novo é o que a gente usa na parte digital desde a época do Windows, né? Dava problema, sai e entra de novo. Não, é o que a gente usa nos rituais de acasalamento, né? Não, desculpa, besteira. Conde, isso aqui é uma live de família, Conde. Você chegou a 100 mil inscritos. Na TV. Vamos tomar cuidado. Na TV. Desculpa, foi sem querer. Vamos ver se o Mauro... Oi. Agora deu. Só tem que baixar um pouquinho o volume, que tá um pouquinho Deixa que eu abaixo aqui. Eu acho que é aqui que tá alto. Tá. Mauro, meu querido, você finalmente, Mauro Patrão, Fernando Proletário, Mauro Patrão. Não, o Fernando Operário tá certo, ele tá na esquerda, eu tô na direita, não é isso? Eu não sei se tá trocado.
Não. Mas isso é um vício de família, você não escolhe, né? Meu pai é pior, porque meu pai é João, né? Então ele era conhecido como patrão dentro do Partido dos Trabalhadores, ele era o patrão. Aí tu imagina o sofrimento que ele não passou das piadas, né? E quem chegava no meio da discussão, né? Dizia, fala lá com o patrão. Desculpa, não, eu falei para o Mauro uma vez, porque como é que é seu nome inteiro, Mauro? Mauro Moraes Alves, patrão. Eu queria chamar ele de Mauro Moraes, alguma coisa assim, porque eu fico constrangido de chamar ele de patrão. Mas como ele é muito conhecido como Mauro Patrão, eu falei, deixa, o significante é arbitrário mesmo, então deixa. Não, eu sou primo do Hugo Boss. Primo pobre, mas sou primo do... Boa. Só não recebo os royalties, mas no Rio Grande do Sul o Mauro seria exaltado, porque no Rio Grande do Sul a palavra patrão é utilizada até como amizade. Aí, assim, a gente tem grupos de amigos, fulano é o patrão. Meu patrão, chega aqui. Patrão, chega aí, patrão. Porque tem toda essa questão da relação com os CTGs, e nos CTGs tem a figura que comanda, que toma as decisões, é o patrão, então... Hortá, para eu liberar você, eu vou seguir com o Mauro aqui agora. Hoje cada convidado fica meia hora aqui para não explorar muito vocês, afinal um domingo, feriado. Então eu vou pedir para você fazer uma amarração desse episódio. O que é mais essencial para a gente aprender hoje com esse episódio aí do ato em Copacabana? Eu vou fazer uma amarração aqui e já deixar a bola para o Mauro direto. Eu acho que, primeiro, a gente tem que tomar cuidado para não medir a força de radicalidade social do bolsonarismo pelo número de pessoas que ele consegue colocar nas ruas. A gente já viu isso em movimentos sociais fascistas no século passado. O Mussolini toma Roma com uma quantidade pequeníssima de pessoas. Se você for olhar a mobilização que ele faz na marcha sobre Roma, é irrisória, dava para ser qualquer grupamento militar podia ter feito. Então, medir a periculosidade desses movimentos pelo número de corpos que estão ali colocados nas ruas é um erro. Agora, e aí eu já passo a bola para o Mauro. Nós estamos vivendo uma situação econômica sui generis no Brasil. Nós estamos tendo uma expansão de renda da classe mais baixa, que chegou aí a renda média do trabalhador a quase 1.800 agora, segundo o IBGE, mas isso se dá em grande medida, essa expansão se dá em grande medida pela retirada das pessoas da condição de pobreza lá embaixo. Nós ainda temos uma renda média de R$126 por mês numa parcela significativa da população. Esse foi o dado agora. E nós tivemos uma expansão muito grande na parte de cima da nossa pirâmide econômica, ou seja, as organizações voltaram a produzir porque o capitalismo precisa produzir para gerar emprego. E nós estamos tendo um problema sério que a gente teve no governo Lula, no governo Dilma I, que é o achatamento dos ganhos da classe média. A classe média que está submetida necessariamente ao preço da gasolina, ao preço da eletricidade, aos juros bancários, em grande medida esses valores todos que colocam lá. Isso me gera esse achatamento da classe média, e a gente já está vendo isso acontecer com as greves de professores universitários. Professores de toda sorte no Brasil estão sentindo isso a partir dos seus movimentos, e isso tudo, quando a gente estuda a composição social e econômica do fascismo lá no período do século passado, no período entre guerras, a gente vai ver que aconteceu algo muito parecido, e levou essa classe média inteira para o colo do fascismo naquele momento, e aí surgem as pautas de costume, surge o ódio político, surge tudo isso. A pergunta que eu quero deixar aqui já de imediato, né, eu acho que esse processo está muito ligado, e que se o governo não se der conta que precisa desonerar essa classe média, modificar a tabela do imposto de renda, e adiante com mais cuidado na transformação da matriz tributária brasileira, nós vamos ter problemas, porque eu acho que de alguma maneira nosso sistema econômico está empurrando essa classe média de novo para o colo do Bolsonaro, e ele está esperando para receber esse apoio mais para o final do ano, inclusive. Anotou aí, Mauro? Anotou? Nada, e eu vou ficar aqui assistindo, inclusive. Você vai ficar aqui? Eu pensei que você ia falar e sair correndo. Você não vai sair correndo? Não, eu tenho um troço para fazer, mas eu vou deixar ligado aqui, porque eu quero ouvir uma aula a respeito disso, entendeu? Então, eu só lancei a bomba, porque sabe que isso é muito, muito característico de quem tem esse viés iconoclasta, né? A gente joga a bomba e depois deixa... ver como é que vai funcionar. Mas eu acho esse o problema. Acho que nesse momento está havendo essa reconfiguração que você está dizendo, uma reconfiguração política muito importante. O Bolsonaro sai desse campo institucional e entra num campo mais perigoso, mas eu tenho a impressão que esse espaço ele está contando só até a eleição, e a eleição brasileira para prefeitos e tudo mais, e a eleição do Trump. Eu tenho a impressão que ali ele pretende dar uma nova guinada nas coisas.